sobre questão de revista que você estava colocando aí, também você fez uma crítica muito bacana na revista Galileu, não foi? Uhum, Não é? sim. Falando, eles utilizando o termo homossexualismo, que aí você deixou bem claro que é esse termo, o ismo, dá a entender que é uma doença. É Não é? isso. O sufixo Como ismo é, é como, usado para patologias. exato. É, fala um pouquinho sobre essa questão da revista e principalmente que eu vejo muito ainda utilizarem esse termo se referindo à homossexualidade. Uhum. Então, a matéria, na verdade, era uma que falava sobre ligação genética da pessoa ser transexual. Então, assim, o título da matéria, se eu não estou enganado, era assim: cientistas, sei lá, de não sei que canto, descobrem origens genéticas da transexualidade. E aí você fica assim, opa, peraí, como é? Tem um gene, tem um conjunto de genes aí que está relacionado à pessoa ser transexual. Aí você vai ler a matéria e no meio da matéria tem lá escrito que o próprio estudo fala que não dá para afirmar esse tipo de coisa, né? Que a questão do gênero, da construção de gênero, ela é uma característica complexa, ela envolve muita coisa, cultura, sociedade, genética, vários genes, assim como qualquer outra característica humana. Mas é muito difícil da ciência entender que as coisas que saem do padrão cis heteronormativo, elas são normais e tão complexas quanto você ser realmente uma pessoa cisgênero heterossexual. Porque se a gente para pensar na questão da transexualidade, uma coisa que eu vejo muito é que a transexualidade ela é um problema criado pela sociedade. Porque, veja só, se a gente não tivesse essa história de criar gênero para as pessoas e atribuir gênero para elas quando elas nascessem, não haveria necessidade de ninguém virar e falar: eu não me identifico com esse gênero, eu me identifico com esse outro. Logo, eu sou uma pessoa trans. Não existiria. Então, é um problema que não é da pessoa para a sociedade, é da sociedade para a pessoa. A sociedade está falando para a pessoa: você está errado em ser assim, está errado em ser assim, está errado em ser assim. E não está. E aí, na matéria, como eu falei, primeiro, o título super sensacionalista, dá para entender o porquê, né? Porque tem que ter o clique, tem que ter Que é o pessoa indo lá. clickbait, né, que chamam. Pois é. E aí, quando você vai ver, você tem parte do artigo que falam de alguns genes que são candidatos, que encontraram alguma ligação, mas é um estudo muito fraco, foi feito com poucas pessoas, a variabilidade era baixa. Enfim, eu tenho inúmeras críticas à forma como o estudo foi feito. E Não tem um acharam, agravante. não acharam o hétero, não, né? O gene Pois é, hétero. rapaz, o gene cis ninguém procura. A origem da pessoa ser cis ninguém quer saber. Só quer saber do que é diferente. Por que será, né? Que estranho isso, que engraçado, né? E aí tem um agravante nesse estudo que eu fui ler o original, né? Eu vi a matéria na revista Sim. Galileu e fui ler o original. O original fala lá escrito transexualismo, né? A medida transexualismo, sei lá o que mais lá, que foi um estudo de 2018. 2018. Sabe quando que a transexualidade deixou de ser considerada doença pela ONU, né? Desculpa, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde? Em 2018. Até 2018, pessoas transexuais eram vistas como doentes. Logo, né, de novo, esse sufixoísmo, assim como a homossexualidade. Só que a homossexualidade saiu da lista de internacional de doenças, né, o Cadastro Internacional de Doenças, em 1990, no ano que eu nasci. Caramba! Então, assim, são coisas recentes. Há 30 anos atrás, a gente se referia à pessoa homossexual como doente, era falar homossexualismo, porque era doença, né? E isso vai, de certa Transexualidade, forma, perdura até hoje, né? sim, sim. Só lembrando que, por exemplo, a Inglaterra, até a década de 50, fazia castrações químicas em pessoas consideradas ou provadas que eram homossexual. A exemplo Alan Turing, né? do Alan Turing, não Pois é? é. Que por conta disso, muito provavelmente, acha-se que ele cometeu suicídio
por conta disso, né? Acabou ficando tão desgostoso, e foi uma pessoa que contribuiu tanto, né, para o fim da guerra, que nem sequer só veio ser reconhecido agora no século XXI.